Boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Senhor continuem em nossos corações hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Nós sempre iniciamos um trabalho doutrinário, primeiramente chamando a atenção dos companheiros da importância desse momento que nós estamos participando. É muito importante para nós, cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus, buscarmos ter alegria, esperança e confiança em nossos corações, independente de problemas ou de dificuldades que porventura estejamos enfrentando. Por que essa alegria? Porque essa esperança e porque essa confiança? É só recordarmos as próprias palavras de Jesus: onde dois ou mais estiverem em meu nome, aí também eu estarei. Temos certeza que mais de dois se juntam a nós em nome de Jesus, e nunca será demais nós pararmos e nos perguntarmos: o que é que eles vêm fazer aqui? O que é que eles estão fazendo aqui? Primeiramente, não vem aqui para aprender conosco, mas sim atender às nossas necessidades, estejam nós encarnados ou desencarnados. Qual deve ser a nossa postura nesses encontros? Como deve ser o nosso comportamento? Aprendemos a aproveitar a oportunidade que nós estamos tendo, aprendendo a conversar com eles, abrir o coração a eles, falar de alegrias que nós já tivemos, tristezas que já amargamos, vitórias que já conseguimos, derrotas que não conseguimos esquecer, falar daquilo que nós sentimos que ainda precisamos alcançar para vencer a dificuldade que a vida ainda nos apresenta, porque dentro das possibilidades que estes nossos irmãos já possuem e dentro dos esforços que todos nós devemos estar fazendo para merecer a ascensão deles, temos certeza de uma coisa: são eles que em nome de Jesus poderão depositar no nosso das feridas que todos nós ainda carregamos na alma, tanto os encarnados quanto os desencarnados, até porque a bem da verdade deveria sempre ser pela presença deles que aqui nos reunimos, no corpo ou fora do corpo, então que nós possamos aproveitar. Esses momentos se repetem a cada vez, todas as vezes, em qualquer lugar onde nos reunimos em nome de Jesus. Nós hoje vamos trazer uma reflexão sobre Kardec, e Kardec ele tem a estrutura da doutrina que nós nos baseamos nela, tentando entender e compreender o Evangelho de Jesus, que é essa a proposta do mestre, não é isso? E nesse caso aqui, Kardec, além de estruturar toda a doutrina praticamente sozinho, ele, conversando com os médios, ele também organizou a forma como ele agia. Esse é um exemplo para nós, quer dizer, não é só a doutrina que ele deixou, ele também deixou o método, o sistema, a dificuldade que ele enfrentou, as lutas que ele travou, e sem saber que era um missionário. E é aí que nós vemos a dificuldade, às vezes, se encontra para implantar uma nova ideia na face do planeta. Por outro lado também, todos os que mergulham no planeta normalmente desconhecem a realização de tarefa que tem que fazer aqui. E normalmente, com exceção de Jesus, é claro, ninguém realmente recorda essas lembranças, apenas por intuição e inspiração, que às vezes surge, mas normalmente fazem pela metade, não fazem completamente. Às vezes são necessários 2, 3 mergulhos para complementar a obra. Mas ele, da forma como ele deixou a organização, foi possível dar sequência no grande objetivo de Jesus: trazer o Consolador, que é mostrar como nós podemos nos beneficiar do conhecimento da verdade. Quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse sentido, nós buscamos, principalmente no livro Obras Póstumas, que é um livro que ele, aí veja o método dele, as dificuldades dele, ele anotava tudo no papel, o que ele fazia, porque fazia, a dificuldade que tinha, porque a ideia dele era publicar isso no livro, para mostrar como foi realizado o trabalho. Jesus não escreveu nada. Nosso irmão leu aqui sobre Jesus, ele não escreveu nada. Os discípulos foram anotando à medida que ele conversava com eles. Mas não ficou assim bem claro para nós, porque o Evangelho de Jesus foi copiado por partes, por pessoas que ouviam. E em 1226 é que começou a organizar o Evangelho, juntando peça com quebra-cabeça. Então tem lugar que Jesus diz: levantamos e vamos, e a reunião continua no capítulo seguinte, porque quem estuda vê esses detalhes, mas também está lá dentro. Mas Kardec não fez tudo de forma metódica. E aí nós vamos ver realmente um missionário com uma tarefa dessa, que é um complemento do Evangelho de Jesus, esse Consolador. Ele inicia dizendo, o resumo que nós fizemos é o seguinte: é o depoimento dele. A Bezerra de Menezes, ele também fala como ele fazia. Quer dizer, na primeira pessoa, não é ninguém que está contando.
ele está relatando, da forma que realmente ele entendeu. Ele diz: foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o senhor Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova, magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, quer dizer, já se passou um ano aqui, não é isso? Quer dizer, bem, um parágrafo foi um ano que correu. Fui à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do seu Fortier, seu magnetizador. Foi marcada uma reunião para terça-feira às 8 horas da noite. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para dúvida. Minhas ideias estavam longe de precisasse, mas havia ali um fato que decorria de uma causa. Quer dizer, ele está colocando aí a sensação que ele tem, vendo aquilo que estava acontecendo, que ele só tomou conhecimento em 1854, 1855. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Quer dizer, estudar em vez de se divertir. Quer dizer, aí que está a diferença do trabalhador consciente, que tem a tarefa, e daquele que se diverte naquelas coisas. A gente só vê a curiosidade do fato, mas não a realidade que ele representa. Eram bastante numerosas essas reuniões, além dos frequentadores habituais, admitiu-se todos os que solicitavam permissão para assistir a elas. Eram geralmente frívolos dos assuntos tratados. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Não é muito diferente em alguns lugares dos dias atuais. Nós estamos mais preocupados com os interesses pessoais do que o geral que a doutrina traz, não é isso? Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Começou em 1855, o estudo sério dele. Aí ele diz, como ele era o método que ele aplicava. Apliquei essa nova ciência, o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava, comparava, deduzia consequências dos efeitos, procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. O que significa isso? Às vezes nós temos informações que parecem que é complemento uma da outra, e nem sempre é como um quebra-cabeça. Se colocar a página errada no lugar errado, lá na frente você vai ter dificuldade para ver o que você queria formar. E às vezes tem que desmontar e começar tudo de novo, né? Que está aquela porta. Isso dentro de nós também funciona assim. Nós colocamos uma coisa na cabeça que condiz no norte. Em cada questão com aquilo, a gente não quer mudar nunca de ideia, né? É sempre aquilo que prevalece. Foi assim que procedi sempre em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Então, tinha que um jovenzinho que começou uma tarefa. Ele tinha uma disciplina, um método que ele se formou no colégio de Pestalozzi, que era metódico nessa área. E naquele tempo nós não tínhamos os ministérios de cultura, preparando curso. Era a pessoa que, um educador que vinha formar a linha de trabalho dele. Pestalozzi foi um grande educador, não é isso? Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade, a solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Então, ele já começou a entender, tinha mais coisa além do que estava se vendo. Então, o que acontece? Ele começa então a se interessar. E como é que ele faz? Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral. E que a opinião dele só tinha o valor de uma opinião pessoal. E aí que a gente tem que ver. Quantas vezes ele coloca para nós ponto de vista é uma opinião pessoal. A pessoa coloca o que ele entende. Mas às vezes lá adiante, aquilo que você entendia como lógico anterior, é uma parte da realidade que existe. Então, quer dizer, vai ampliando o entendimento, vai a compreensão também. Por isso nós chamamos a atenção sobre os 4 verbos: aprender, compreender, aceitar e fazer. Aprender por repetição, compreender por comparação, aceitando por comissão e fazer por determinação. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecer o estado deste mundo. Quer dizer, conhecer, você tem uma ideia, uma vaga ideia.
tem nem ideia, que daqui nós temos hoje, eu que tinha 10% que nós sabemos hoje do mundo espiritual. Nosso irmão falou do mundo missionário da luz, não é isso? Ali você consegue enxergar no luz entrando nos pavimentos lá. Ele não tinha essa ideia nada não. Quando perguntaram a ele, por exemplo, ele disse, onde é que fica esse espírito aí? Ele diz na erraticidade. O que ele ouviu? Ele usou a palavra erraticidade, começou a criar a palavra espíritos errantes, olha só. Desencarnado errante. Mas não é nada disso, isso não é classe. Não existe essa palavra errante. Errante nós somos desde o começo da criação, né? Até ali, as sessões em casa do senhor Bodhan, nenhum fim determinado tinha tido. Tentei lá obedecer à resolução dos problemas que me interessavam. Aí ele começou a fazer por interesse dele. Ninguém chegou para ele de imediato para falar alguma coisa que ele precisava, mas ele começou a se interessar pelo assunto. O que ele fez? Levava para cada sessão uma série de questões preparadas e metodicamente expostas. A partir de então, as sessões assumiram um caráter muito diverso. E se me acontecia de faltar, ficávamos sem saber o que fazer. As perguntas fúteis haviam perdido para a maioria todo o atrativo. Então é parlamentar. Estragou o prazer de uns e criou ansiedade de que querem aprender, não é isso? Eu, a princípio, cuidar apenas de instruir-me. Mais tarde, quando vi que aqui constituía em um todo e ganhava as preocupações de uma doutrina, tive a ideia de publicar os ensinos recebidos para a instrução de toda a gente, por aquelas mesmas questões que sucessivamente desenvolvidas e completadas constituíram a base do livro dos Espíritos. Então, minha verdade, em síntese, isso ele escreve no livro Obras Póstumas, não está nas obras dele. Aí nós chamamos a atenção sobre o que é um trabalhador consciente da fazenda. Ele levou 12 anos organizar toda a doutrina nossa, todos os livros que ele escreveu, Viagem, Céu e Inferno, a revista, tudo isso ele levou 12 anos. Quando eles partiram em 1869, toda a equipe dele levou 22 anos para organizar o Obras Póstumas. Olha só que grave que é. A gente não dá valor nisso às vezes. Uma equipe levou 22 anos para selecionar material, botar em ordem. E olha que ele era metódico, não deixava tipo que nem eu deixo às vezes uma folha aqui, outra aqui lá. E ele organizaram tudo em 22 anos. Quer dizer, quase 2 vezes o tempo que ele levou para completar toda a obra. E ainda fazer as revistas espíritas também, e ainda responder às pessoas. Então a gente vê aí o esforço, quer dizer, por isso que ele teve até um problema muito sério, que é o desencarnantes do tempo. Pediram para ele diminuir o ritmo, ele não diminuiu. Quer dizer, o doutor Demiro avisou ele sobre isso, né? Nesse aspecto aí, ele complementa as informações para nosso interesse na introdução do livro dos Espíritos, que é o básico. O livro dos Espíritos é a base de tudo. Os demais é complemento dele, como as obras complementares, vem ainda aumentar a compreensão nossa da realidade que é. Mas para a gente ter uma ideia de comparação, quando em 1906 Santos Dumont fez o mais pesado do que o aço, voar lá em Paris, não é isso? Ele ganhou um prêmio pai da aviação. E viu o quê? Uma altura entre 3,5 metros e 200 metros, controlado. E era tão difícil o controle que ele teve que mandar fazer um relógio de pulso para amarrar no pulso, porque tinha que controlar o tempo. Por isso saiu um relógio de pulso para as pessoas usadas, não havia isso. Era aquele algibeira. Ele podia controlar, ele estava olhando o tempo para saber se estava cumprindo. Então ele mandou fazer isso especial num revisor que conhecia amigo dele, porque ele era muito rico. Então o que acontece? Ele conseguiu isso em 1906. Em 75 anos, nós chegamos na Lua. Olha só, em 1906 saiu a ideia do avião, né? Ele fez e distribuiu os recursos dele para quem quisesse fabricar avião. Não queria direito autorial nenhum, fez a vida da humanidade. E em 1969, mas foi 69, nós chegamos na Lua. E hoje nós temos aí aparelho em todo o sistema, baseado nesse início aí, do Santos Dumont. Só que aí é o campo da ciência, e na campo da ciência é o que está em torno de nós. Dentro de nós, é que Kardec trouxe aí, é mais difícil que depende de nós. Nós não saímos ainda do piso que nós pisamos, estamos em cima. E aí então, na introdução do Espírito, nós separamos algumas colocações que ele faz, o seguinte, o título que ele coloca, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita.
Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade do sentido das mesmas palavras. Realmente tem palavra que confunde, você repete ele de uma maneira ou de outra, se não tiver acompanhando o sentido dela, você não entende o que a pessoa está falando, não é isso? Por exemplo, o Leon Denis diz que a nossa consciência é a soma das nossas memórias. Às vezes você chega, você não tem consciência do que você está fazendo, né? Quer dizer, você não tem noção, juízo, né? Do que você está fazendo. Então a palavra consciência, a gente usa de várias formas de maneira. Então são coisas que nós usamos, mas dependendo do assunto, quem compreende o assunto sabe o que você está querendo falar, não confunde uma com outra, mas para isso tem que ter um conhecimento muito grande do assunto e do vocabulário. Como especialidade, o livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se a doutrina espiritualista, uma das cujas faces apresenta. Essa é a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. No item 3, ele coloca para nós o seguinte: como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Isso aí sempre aconteceu. É novo, vai competir comigo, não aceito, não é isso? Vai competir com você, não sei. Não, eu prefiro continuar no que eu já sei. Já levei tanto tempo para ir, vou mudar para aqui agora, né? Então a pessoa mantém aquilo. E ele diz, né? Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se. Lembremos a série progressiva dos fenômenos que deram origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, designaram vulgarmente pelo nome de mesa girante ou dança das mesas. Esse fenômeno, que parece ter sido notado primeiro na América, propagou-se rapidamente pelo mundo. Por que ele diz parece? Porque eu não estava acompanhando nada disso. Lá na América, surgiu o Hartsville, lembra disso? 1838. As ações de um espírito numa casa lá começaram a movimentar os objetos, aí deu a notoriedade. Mas eu não tomou conhecimento disso. Só em 54 um amigo dele falou para ele, quer dizer, é só 16 anos depois, né, que ele fez, que aconteceu alguma coisa na América. E ele registra aqui também, não é isso? E ele diz para nós também assim: se os fenômenos com que nós estamos ocupando houvesse ficado restrito aos movimentos dos objetos, teriam permanecido no domínio das ciências físicas. Então ele mostra aí que ele classifica os fatos de acordo com o que ele acontece, ou é físico, espiritual ou emocional, de qualquer maneira. E ele diz: acreditar haver descoberto, não saber por iniciativa de quem, aí que vem o detalhe, olha só o que é o trabalhador, né? Acreditado haver descoberto, não saber pela iniciativa de quem, que havia nesse movimento a intervenção de causa inteligente. Uma vez aberto esse caminho, conduziu a um campo novo de observações, de sobre muitos mistérios que erguia o véu. Se essa potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Repara, nós já escutamos muitas vezes dizer que ele diz: olha, se o efeito é inteligente, é a causa que a provoca é inteligente, que é a ideia dele, mas ele não coloca isso na introdução, ele diz: não sei quem disse isso. E não é o pai da ideia, mas faz questão de dizer. Ele absorveu porque é verdade, porque a verdade não tem dono, é de quem a aceita. Percebeu isso? A verdade, ninguém é dono dela, ela passa a pertencer àquele realmente que aceita por ela, não é isso? E ele continua na sequência no item 5. A segunda circunstância resulta da natureza da resposta que estão fora do campo dos conhecimentos, é o alcance intelectual do médium, que além disso não tem consciência do que escreve. Enfim, acontece escrever a cesta espontaneamente, sem que haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inesperadamente. Quer dizer, ele diz: olha, você pode explicar que tem alguma coisa mexendo nas cadeiras, não dá para saber o que é, mas que tem. Mas o médico escreveu que não sabe, não tem conhecimento nem intelectual para aquilo, nem percepção, e também a cesta não veio escrever sem ninguém pegar nela. Então aí realmente não é uma coisa que é tão simples, porque é uma mensagem inteligente. A cadeira, por exemplo, como é que funcionava ela? A cadeira era a seguinte: as respostas, as perguntas eram feitas, mas tinha que ser bem objetivas. Só tinham duas respostas: sim ou não.
Uma pancada para sim e duas para não. É uma pancada para sim e uma pancada para não. Vai acontecer isso? Sim. Não. Você entendeu? Era assim que funcionava. Mas prendia atenção porque ele tinha uma resposta. O ruim é quando ele não tem resposta para nada, né? Isso, pelo menos havia um contato. Conversar com as cadeiras, né? Aí tem essa eu fico conversando com as paredes, né? Então acontece isso aí também. E ele diz, aí ele faz um resumo aqui, que isso aqui é um resumo que nós vamos ter que observar mais tarde, que ele coloca umas coisas que hoje já muda um pouquinho a feição da coisa. Quando ele diz, vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres, animais e inanimais, materiais e imateriais. Quer dizer, até aí está tudo de acordo. Mas ele começa a dizer o seguinte: os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isso é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário, podendo deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que para isso se alterasse a essência do mundo espírita. Na verdade, a ordem aqui não é essa. Primeiro se constrói o mundo físico. Não é o Criador que cria, é alguém em nome dele, que no caso nosso é Jesus, é o agente, como eles dizem. Aí nós temos essa questão doutrinária com as outras religiões justamente nisso. Na questão 536 dos Espíritos, Kardec diz: concebendo que nisso, como em tudo, nada acontece sem que seja na vontade de Deus. Mas perguntamos se também os Espíritos não podem operar, orientando, dirigindo, para colaborar. Mas evidentemente não poderia ser de outra maneira. Deus não opera diretamente na matéria. Ele utiliza agentes de diversos níveis de elevação. Quer dizer, agentes não são espíritos, agentes em diversos mundos. E aí nesse caso nós temos Jesus. Jesus, por exemplo, João disse isso para nós: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por intermédio dele, e nada que foi feito sem ele. Ele veio ao mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo recebeu. Está falando de Jesus, construtor desse planeta. Por outro lado, o próprio Jesus, no Evangelho, diz para nós: um momento, deixa eu até colocar uma coisa do planeta. Kardec, quando pergunta 86, ele pergunta assim: o mundo corpóreo, que é esse que nós estamos lendo, poderia deixar de existir ou nunca ter existido? Sim, poderia. Ora, se deixar de existir é uma coisa, nunca ter existido é outra coisa. Aí a gente vê aonde ele foi fundo na pergunta. Porque nós já ouvimos falar: o fim do mundo. Não é fim do mundo, é fim de um ciclo. Um fim do ciclo. Para ter a ideia que tem um fim do ciclo, muita gente aí já ouviu falar no planeta Plutão. Agora Plutão é um planeta anão, não é isso? Ocorre o seguinte: depois da criação, da construção da Terra, nós temos mais 2 planetas que vieram atrás de nós aí. Começa do Sol e vai indo embora. É a viagem que eles fazem para realizar o objetivo, que é fazer os espíritos evoluir dentro dele. Ora, Plutão está chegando lá no final da carreira, porque ele já realizou a tarefa dele, já não tem mais necessidade dele. Então ele vai se diluindo, vai reduzindo para realmente não causar impacto pelo tamanho que ele poderia ter no passado. Isso aí é normal. Então ele vem na sequência, tem espíritos grandes, cada um se movimenta de uma ordem diferente, de direções diferentes, de velocidade diferente, de translação, de rotação, tudo isso. As vagas são diferentes do outro, porque é uma lei calculada dentro da física. Isso é um trabalho de campo de ciência, não é de religião. E vê bem, nós tivemos Vênus e o outro que vem depois de nós, Vênus e Mercúrio, que vem depois da planeta Terra. E Jesus, no Evangelho de João, diz que sobre o momento que o planeta nosso ainda não existia. Como é que ele diz isso? Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, é bem detalhe: é o único personagem que fala que no momento que a terra não existia ainda é Jesus, que foi o construtor. Então, bem, hoje nós temos uma matéria muito rica, mas que Kardec não possível naquela época. Então, bem, ele abriu espaço para dizer: é possível comunicar com os que dirigem.
E nós aqui somos dirigidos. Nós achamos que dirige a nossa vida somos nós aqui, não é isso? É só imaginar. Quando a pessoa quer formar uma família, ele já pensa como é a família que ele quer, mas não que ele precisa. A criança, menino ou menina, o que Deus mandar tá bom, desde que, né, seja bom, nasça com saúde e perfeito. É só isso que pede, quer dizer, Deus tem que, tudo bem, não importa o certo, tem que ser realmente perfeito e com saúde. E aí no item 7 ele diz: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade de civilidade. O que é continuidade? Às vezes a gente lê um artigo, um assunto, interessou, mas não dá sequência, não amplia o conhecimento. E repete detalhe, quando nós falamos de doutrina espírita, vamos lembrar de uma coisa: é tão pequeno o número de espíritas no planeta que não faria diferença nenhuma para lá para o outro lado. Porque nós, você não tem ideia, a população nossa é de 8 bilhões de seres. Nós não temos 8 milhões de espíritas. No Brasil, por exemplo, que é o país mais espírita do planeta, não é isso? Isso aí, 0,01% desses 8 bilhões. O que é um 0,01? É nada, praticamente nada, no volume que ele discute. E Jesus é responsável por tudo isso. Nós falamos só de nós, mas então, quando nós falamos da doutrina, parece que todo mundo está sabendo, não está sabendo nada. E os que às vezes conhecem também não aceitam. Tem que falar: aprender, compreender, aceitar e fazer. E se aceitar e não fizer, aí é responsável. Se não aceitar, não é responsável ainda não. Os espíritos superiores, somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as que reinam perfeita comunhão de pensamento e sentimento para o bem. A leviandade das questões ociosas os afastam. O campo fica então livre à curva dos espíritos frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zompar e se divertir à nossa custa. Dirigimos-nos, pois, aos ponderados que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhes tenha facultado ler a última página do seu livro. Ou seja, ele está dizendo assim, ele está falando para quem quer acreditar, não para quem duvida de carteirinha. O que é duvidar? Ele duvidou também. Ele mesmo diz: eu, por exemplo, quando ouvi falar das letras, eu duvidei, com qualquer um eu duvidando, não me convenceu. Depois que eu vi, aí eu passei a aderir. Agora, tem outro item que coloca agora. Esse texto aqui, eu faço questão de frisar: ele que escreve, porque esse texto aqui já me trouxe muitos problemas em casas espíritas. Porque você lê, você vai embora. A pessoa diz: você falou, chega depois me chama, Messias, estamos horrorizados contigo. Olha só o texto que ele coloca, quer dizer, achando que eu estou falando. Ele diz assim: anos são precisos para formar-se um médico medíocre e 3/4 partes da vida para chegar-se a ser um sábio. Compreendendo-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito. Ninguém pois se iluda. O estudo do espiritismo é imenso, interessa todas as questões da metafísica e da ordem social. É o mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o espírito efetual não demande ter muito tempo mesmo? Esse tema é assim: ninguém pois se iluda. Eu recebi algumas ligações de dirigentes dizendo: mas vocês estão chocados com você, por quê? Por sorte eu tenho pasta para tudo. Aí você falou, passa um mês, você nem lembra quem falou, fala todo dia, né? Um pouquinho. Diz mais um que ele falou lá. Eu tenho a pasta do centro e vou lá e pego. Foi isso que eles falaram: estou te mandando. Quem disse foi Kardec, né? Professor Livro de Espíritos. Mas você não devia falar, um pouquinho. Aí, o que eu faço? Veja a situação que nos cria. Porque se você vai lá para falar de novo, parece que você está jogando na cara. Aí eu prefiro não ir mais. Vou até abrir um parênteses para você entender uma coisa. Quando a Tília aqui, às vezes eu rodo 2 horas para chegar no centro lá em Realengo. 2 horas. E tinha perto de casa uma casa que em 5 minutos da perto estava lá. Marcaram para mim uma reunião por semana. Todo ano. Tudo bem. Numa das reuniões aí surgiu isso aqui. Puxa vida, eu não posso mais ir lá. Se eu for falar, eu vou começar a me restringir no que eu vou falar, se achar que está agredindo. Aí eu vou me preocupar em agradar do que trazer a informação que eu passo. Aí eu falei: só que eu não posso ficar parado. Só pedir, me arruma outro emprego. Eu falo assim mesmo: me arruma outro trabalho. Passado 2 dias, me recebo telefonema. Olha, aqui nessa mesa, se os senhores conhecem aqui, é a região de Castela Preta, que sim, pelo seu gosto, mas que é o senhor que eu quero falar. Vem cá,
eu estou precisando de alguém aqui para trabalhar aqui. Daria para você fazer um trabalho aqui para a gente? Qual é o dia da reunião? O dia da reunião era aquele que eu fazia lá. Tudo bem, pode marcar que eu vou. Estou livre. Marcou, eu vou lá. Eu levo 2h30 para chegar lá, mas vou contar que eu vou apresentar com liberdade de ação. Às vezes até nem dá para chegar lá, bota no meio do caminho que em 3 horas você não consegue passar no Brasil. Mas pelo menos você fala o que tem que ser falado. Eu não falo para encarnar, para desencarnar. Então realmente eu tenho que levar aquilo. Às vezes ela falou, não falo para você não. Falei porque não tem livro para estudar. Esse é o meu objetivo, né? E aí ele diz o seguinte: os espíritos superiores não se preocupam somente com a forma. Para eles o fundo do pensamento é tudo. Tomemos por exemplo a definição da alma. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, grande, Espírito, etc, etc. Em definitivo será sempre Deus. Se temos finalmente a classificação dos espíritos. E aí ele diz também nessa introdução aqui no item 16 o seguinte: não seremos nós quem contesta o poder do sonambulismo, cujos prodígios observamos, estudando-lhe todas as fases, durante mais de 35 anos. Quando ele coloca isso no livro, você só lê e fica até hoje, isso é 35 anos, mas para um pouquinho. Se ele nasceu em 1804, e ele começou a ter contato com a doutrina em 55, você faz uma continha, não é isso? Ele está falando de 15 e 16, bom, ele nasceu em 1804, você coloca lá, 1804 menos 1855 dá 51 anos. Mesmo em 35 anos que ele diz que está estudando, então ele começou com 16 anos, é o que ele escreveu lá, 16 anos. Então ele confirma não só na introdução do livro, também na obra as coisas que ele coloca, porque ele registra tudo isso que realmente, até com certa satisfação, vamos dizer que ele desde o início estava trabalhando para a causa, sem ter conhecimento. O emagrecimento está dentro do nosso processo. O emagrecimento não deixa de ser o que nós chamamos de hipnose, né? Agora, ele não falou só aqui para a doutrina. Quando ele se encarnou em 1869, pouca gente tem conhecimento dessa mensagem dele que ele fez em novembro daquele ano. Olha só, porque uma coisa é você deduzir o que ele passou. Ele do lado de cá, quem já leu o livro dos Espíritos, que estuda, ele diz: olha, você não compreende que tem limitada a inteligência, já viu isso várias vezes, né? Porque ele veio sem conhecimento nenhum. Então ele veio para mim a cega. Nós até passamos a fazer uma coisa agora nas casas, o seguinte, na questão 23, lá nas casas que ele está, ele chegou lá, leia 23 para nós, lá está escrito: o que é o Espírito? Quem pergunta quem é? Kardec, não é nem Kardec, Hipólite que pergunta, ele ainda não é Kardec, enquanto ele está perguntando, ele não é Hipólite, isso é Kardec, depois que ele publica, mas ele pergunta: o que é o Espírito? E os Espíritos, o princípio inteligente do universo. Olha, quem pergunta não sabe, mas quem responde sabe, então eu aceito quem responde, não quem perguntou. Deu para entender? Mas nós usamos sempre Espírito para tudo. Por isso que só vai usar na 607 mais tarde, quando ele realmente é esclarecido pelas entidades. Não está escrito, mas ele, parece que é assim, o princípio inteligente. Aí ele usa, ele pergunta sobre o Espírito e depois ele faz a sua pergunta, falando do princípio inteligente. Aí ele chegou. Por isso, é importante o que ele fez depois que ele se encarnou em novembro. Ele disse o seguinte: quando eu me achava corporalmente entre vós, disse muitas vezes que havia de fazer aí uma história do Espiritismo que não seria destituída de interesse. É esse ainda, agora, o meu parecer, e os elementos que eu reunira para esse fim poderão servir um dia à realização da minha ideia. Ele está falando isso aqui em 1869, em novembro. Foi aí depois que o grupo dele começou a trabalhar nas memórias póstumas dele para deixar algum material mais, como é que ele idealizava, não é isso? É que eu me encontrava mais bem colocado do que qualquer outro para apreciar o espetáculo, a descoberta e a vulgarização de uma grande verdade provocada. E olha só que ele diz: pressentia outrora, olha o detalhe que é, pressentia outrora, hoje sei. Vê a diferença que é que você está encarnado, pressente uma coisa, chega do lado e confirma que você pressentia que era verdadeiro. São esses pequenos detalhes que você enxerga dentro do indivíduo que ele passou aqui, que ele confirmou lá, entendeu? Diz: pressentia outrora, hoje sei.
que ordem maravilhosa, que harmonia inconcebível preside a concentração de todos os documentos destinados a dar nascimento à nova obra. Só lá que ele entendeu o que ele fez aqui. Aqui não teve nem ideia para isso não, nem poderia. E aí nós abrimos um parênteses para explicar uma coisa. Ele fala muito, e nós repetimos, doutrina dos Espíritos, doutrina espírita, como fosse a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E lá ele entendeu isso. Por isso vocês fazem a observação. Doutrina dos Espíritos, que nós conhecemos, é o método, o sistema que alguns seres, ao nível de Jesus, para realmente criar uma escola de orientação para nós, teve que construir um planeta que não havia, o Criador não opera na matéria. Se não opera na matéria, alguém que ele criou que vai ter que fazer. Pegar esses insubordinados, transportar para o planeta, aí escrevia 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 3, seus mundos transitórios, mas isso é um mundo transitório, porque não é definitivo. Então a reencarnação é necessária e não obrigatória. Que se, como ele diz na 86, que o mundo corpóreo poderia deixar de existir, ou nunca ter existido, nada mudaria, dê certo. Ora, como é que se faz reencarnação sem planeta? Não tem. Então tem que ter um planeta. Então, e o que é o Jesus completar o trabalho dele? Ele construiu o planeta, tem que fazer passar pelo reino mineral, vegetal, animal, para se decorar de tudo, chegar no nominal. E no nominal hoje, nós sabemos que nós levamos mais ou menos 200 mil anos do homem das cavernas até esse nível que nós estamos aqui. Mas para chegar do reino vegetal até o homem das cavernas, nós gastamos 15 milhões de séculos de anos, ou seja, 1,5 bilhão de anos. Ou seja, nós temos uma ideia assim, como é que teve o início da criação. Na criação não tinha mundo nenhum, era todo vácuo, nada. E do nada Deus, aí quando você escuta, e do nada Deus criou. E se nós pegarmos a questão 30 que ele diz, ele pergunta, os elementos materiais partem de um só elemento? Não, de um elemento só. Olha só, o elemento só que está na nossa criação, que é o átomo primitivo, de onde nós surgimos, esse átomo primitivo vai gerar todo esse material que constrói esses mundos todos. Aí você tem uma ideia do que é eternidade do Criador. Percebe o detalhe? Para ter uma noção, o primeiro corpo que nós ocupamos no reino animal é da ameba. Quem conhece biologia sabe o tamanho de uma ameba. Então, bebê, esse o nosso tamanho, essa é a nossa dimensão, o nosso espaço. Eu digo, o princípio inteligente. E olha só, mas aí, um pouquinho. Se o Criador consegue criar um ser tão diminuto, com tanto poder, ele é muito maior do que ele possa imaginar. Porque não o tamanho, e sim o poder que existe. Existe diferença em dimensão e poder. É isso. E ele diz: nas mãos das potestades superiores, que presidem a todos os progressos, as resistências inconscientes ou simuladas, os ataques visando semear discreto e ridículo, se tornam elementos de elaboração. Ele diz o seguinte: mesmo as perseguições são úteis. Ele aqui condenou a queima dos livros do ato de Barcelona. No fim, ele foi reclamar que ia entrar com a ação. Falaram para ele, calma, isso aí vai servir para divulgação. Faça nada. E foi ele que divulgou. Quer dizer, nós mesmos inspiramos a fazer isso. Então, isso está escrito por ele. Então, quando ele coloca para nós, tem que ter cuidado para não criticar o que eles estão fazendo lá em cima. A maneira nossa de julgar sem entender a origem de quem orientou. Dependendo disso, o Alto de Fé de Barcelona. Ele realmente queria a conversação. A gente critica isso aí. Queimaram 100 volumes ali. Aí os espíritos, não, nós inspiramos eles a fazer isso, para divulgar a doutrina. Mas pera, queimaram. No cristianismo, queimaram milhares de seres como nós. Entre queimar 100 livros, nem tem comparação, gente. É só parar para analisar. Entre queimar um homem, Jesus diz isso no Brasil, coração do mundo, para todo o Evangelho. Quando Eliu vai falar para ele sobre a importância de Saladino ter aberto os caminhos de comércio para os campos santos lá da Palestina. O Eliu seria preferível que Saladino tomasse conta de tudo, mas que não perdesse um fio de cabelo alguém por minha causa. Um fio de cabelo não é a vida, não.
Essa é a mensagem de Jesus. Nós às vezes não olhamos esse detalhe e a gente estamos julgando nas partes que às vezes não tem tanto interesse assim, que em primeiro lugar, somos imortais, aí nós temos consciência. E vamos alcançar a perfeição. E é nos ajustando àquilo que está para a nossa elevação que nós vamos começar a crescer cada vez mais. E ele diz o seguinte: mas a quantas vezes teria sucumbido ao peso de minha tarefa, se a afeição e o reconhecimento de muitos não me houvesse feito olvidar a ingratidão e o reconhecimento de muitos e a injustiça de alguns. Porquanto, se os ataques contra mim dirigissem, sempre me encontrava insensível, magoado, me sentia, devo dizê-lo, todas as vezes que descobria falsos amigos entre aqueles com quem mais contava. Ou seja, ele lembrou com muita gente junto para ajudá-lo. Só que ao invés de ajudar, atrapalhava ele. Quem lê as obras apóstolas, tem lá que ele pergunta: vem cá, M, só coloca a inicial, M, eu posso? Não, foge dele. Ele só tem garganta, não vai ajudar em nada. Você tem a tarefa. E não divulga a tarefa para não complicar. Aí que está o detalhe, né? Porque divulga, existe um poder, naquela já havia, aqui estavam lá em cima, os 2 bilhões estavam lá em cima, na região australiana, já estava aqui no planeta há 800 anos, já comandando tudo para acabar com tudo. Iniciou as cruzadas e tudo isso. E se descobrisse quem era o missionário, eles iam trabalhar contra ele. Para ter noção sobre isso, que às vezes a pessoa não junta as informações. Eu perguntaria a Chico Xavier, porque Joana d'Arc, sendo guerreira, foi canonizada. E aí o Chico explica o seguinte, através do Emmanuel, né? Que quando Jesus preparava o mergulho desses grandes missionários, no caso de Kardec e os demais no campo da ciência, eles teriam que fazer uma maturação dos óvulos femininos para ir, ao longo do tempo, suportar as vibrações do espírito de escola. Porque a vibração é grande, explode qualquer órgão que encerra. É uma energia, explode, não suporta. Só que quando descobriram que eles estavam fazendo isso para ter uma matriz que pudesse suportar, eles resolveram invadir a França para ter relações com a mulher e quebrar essa sequência. Olha só, são inteligentes, não são? E a França estava perdendo a guerra. Um servidor de Jesus se comprometeu a vir para tentar ajudar a impedir que eles fizessem aquele plano. E ele veio na figura de Joana d'Arc, uma mocinha com 17 anos, que naquele tempo não dava sem importância a mulher, não é isso? Liderou um exército e venceu a guerra. Pagou a dívida que ele tinha com o mestre e também salvou a operação em andamento. Percebeu o detalhe? Tem coisa aí que nós às vezes temos conhecimento, mas não associamos o trabalho que é para o bem ser implantado. O mal realmente basta realmente encontrar gente, às vezes até para cooperar com ele. E ele coloca isso para nós. O que ele diz aqui? Desde que voltei para o mundo dos espíritos, que ele está falando isso, né? Isso aqui ele está escrevendo aqui para nós, essa mensagem, em 1869, e foi publicada no livro Obras Póstumas. Claro que depois fizeram até um complemento, não é isso? Desde que voltei para o mundo dos espíritos, voltei a ver alguns desses infelizes. Arrependem-se agora. Lamento a inação que ficaram e a má vontade de que deram prova, sem lograr todavia recuperar o tempo perdido. Tornarão em breve a terra com o firme propósito de concorrerem ativamente para o progresso e se verão ainda em luta com as tendências antigas até que triunfem. Fora de crer que os espíritas de hoje, esclarecidos por esses exemplos, evitariam cair no mesmo erro, assim porém não é. Ainda por longo tempo haverá irmãos falsos e amigos desacisados, embora causar algumas perturbações momentâneas e puramente locais, nem por isso a doutrina peregrinará. Repara bem, cara, quando nós falamos isso, lembrando assim, a mensagem de Kardec, a primeira de 69, tem 153 anos, ele tem que ver a linha do tempo. Quando ele diz que vão voltar e recuperar o tempo, agora só tem menos tempo, que é bom. A partir de agora nós temos aí talvez 50, 60 anos só, até fazer a grande transformação planetária. Então, ele não pode ficar preso. Cara, todo mundo vai ter oportunidade, vai, mas às vezes não é aqui no outro planeta para onde vai ser levado. Ou assim vieram os capelinhos para cá, vieram os para cá, também virá. E ele mandou uma mensagem para os brasileiros também. Isso em 1889, na época que a Federação Brasileira estava em tumulto com os presidentes
Bezerra Menezes, na época, era presidente lá, afastou para pegar vice-presidência. Daqui a pouco tiraram ele ficou de fora. De Kardec, nós só uma mensagem aqui para nós. Pouca gente não conhecia disso. Tudo é resumido, né, por causa do tempo que nós temos, mas tem muito conhecimento do que ele também passou. Ele diz o seguinte: paz e amor seja convosco. A esse pedaço de terra que chamamos Brasil, foi dada também a revelação da revelação, firmando os vossos espíritos, antes de encarnarem, compromisso de que ainda não vos desobrigastes, e perdoai que o diga, tendes medo retardado o cumprimento deles e de graves deveres levados por sentimentos que não convém agora prescrutar. Em primeiro lugar, ele está falando isso aqui em 1889, lembrando que Bezerra Menezes veio para conciliar os que estavam divergentes. Essa é a função de Bezerra. Então ele veio para ajudar o trabalho de Bezerra. Bezerra foi afastado, e vai dizer aqui que Ismael fez. Olha o que ele diz: Ismael, vosso guia, tomando a responsabilidade de vos conduzir, e levantou a sua bandeira, tendo escrito nela Deus, Cristo e caridade. Quando os inimigos da luz julgavam esfacelada a bandeira de Ismael, símbolo da Trindade Divina, ele recolheu o seu estandarte, pois que se levantasse uma pequena tenda de combate com o nome Fraternidade. Mas infelizmente, meus amigos, não pudessem compreender ainda a grande significação da palavra fraternidade. Nós estamos falando aqui no texto de 1889. Mas bem, a luta continua, não terminou nada ainda. E pelo contrário, quando vai chegando mais no final da grande seleção, só para ter uma ideia, por exemplo, Kardec, quando ele chegou no planeta, a população era de 1 bilhão de pessoas. Jesus considerou no planeta, a população era de 300 milhões de pessoas. Kardec veio aqui em 1804, não é isso? E atingiu o primeiro bilhão ali. Houve um aumento de quanto? 700 milhões de pessoas. Mas em 1800 anos. De Kardec até aqui, aumentou até aqui aumentou 3 bilhões e meio. Olha o número que cresceu. Hoje nós temos 8 bilhões. Aumenta por ano 90 milhões de pessoas. Por ano. Não é 400 mil como era no tempo de Jesus, entre Kardec. E Kardec faz uma pergunta: deve crescer de forma vertiginosa a população? A falta de... Não se preocupa, isso Deus provê. Nós não temos problema com o abastecimento, nós temos a distribuição. Joga comida fora, mas não dá mais barato. Só isso, a ganância. Mas aí é culpa de quem? Da sociedade que às vezes não luta contra isso. Deu para entender? Eu lembro, por exemplo, quando você não estuda a doutrina, você não enxerga certas coisas. Eu me lembro que no meio do Mato Grosso foi encontrado algumas toneladas de arroz que deixaram apodrecer para não vender mais barato. Eu pergunto, o irmão desse que volta para o outro lado, como é que vai ser a situação dele? Percebe? E aí fica lamentando que está todo mundo deitando na rua, sem comida, sem nada. E não pode julgar essas coisas. Tem que saber que tem a cada um segundo as suas próprias obras, não é isso? Sei quanto é doloroso, olha só o que ele diz: sei quanto é doloroso tudo isso que vos digo. Sei que as vossas consciências sentem perfeitamente todo o peso das verdades que vos exponho, mas eu vos disse ao começar: temos responsabilidade e compromissos tomados, dos quais procuramos desobrigar-nos por todos os meios do nosso alcance. Permita a Deus que os espíritas a quem falo, que os homens a quem foi dada a graça de conhecerem em espírito e verdade a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, tenham a boa vontade de me compreender, a boa vontade de ver nas minhas palavras unicamente o interesse do amor que lhes consagra. Ele disse essa mensagem, ele diz a verdade, pede desculpa por ela. E o que nós temos que fazer? Mas eu não vivi nessa pessoa. Se ela não servir para mim hoje, tudo bem, né? Mas se servir, eu vou me corrigir. E outra coisa, ele como missionário não sabia o que era. Falaram para ele: você tem uma tiara aí. Aí ele foi contar: eu tenho uma missão? Sim. Isso é para a galera, não se preocupe, vou tomar teu lugar. Olha só, outro assunto lugar. Não tem, a obra não depende de ninguém, não. Alguém tem que fazer. E não é Jesus de novo. Olha, quantas vezes nós falamos que Deus não cria espírito, é porque a gente esquece que tem que ter gratidão por Jesus fazer todo esse trabalho que nós estamos aqui hoje. Porque fala que o Criador que fez, ele fez, e Jesus fez o quê? Nós não valorizamos o trabalho dele. Gratidão e perdão são duas coisas. Olha só o detalhe. A gente, às vezes na lesão, porque às vezes fico em dúvida o que eu falo e o que eu falo, e vem a mensagem. Aí eu, perdão e gratidão. Vem a mensagem, olha, perdão
Quem pode conceder perdão é o ofendido, não é o ofensor, não. O ofendido que dá, mas o ofendido, eu não perdoo. Assim faz, não vou perdoar, não. Não é a primeira vez que eu. Se perdoar não são suas ofensas, também o Pai Celestial perdoará. Foi falar a Jesus. E a gratidão. O que é gratidão? Gratidão é quem recebe, não é quem dá. A gente confunde as coisas, a gente mistura as palavras e os efeitos dela. Por isso que eu chamo a atenção sobre isso. Foi ofendido? Perdoa. Desliga. No missionário da luz você vai ver o Adelino. Ele, quando está para conciliar com o Sigismundo, que ele está avesso, que ele foi morto por ele na vida passada, ele sai do corpo todo meio escuro. E o Alexandre, que é o mentor do livro, vem para realmente fazer a conciliação dos dois para poder reencarnar o Sigismundo, porque ele agora não está querendo aceitar mais ele, porque lembra do tempo que ele foi morto por ele, para ficar com a mulher dele. E chegou do outro lado e começou a se engalfinhar. Aí, quando ele vem, o Alexandre chama o Sigismundo, ele está escuro, ele não vê ninguém, só vê o Sigismundo. Ele quer voltar para o corpo, e aí o André disse para ele, sai querendo se correr, mas não sai do lugar. Sabe aquele passagem, você quer correr e não sai do lugar? Ele não quer gritar, não sai, nada. Aí o Alexandre coloca a mão na fronte dele e ele viu o Alexandre, meu irmão, é assim que você recebe o irmão que me pedir tua ajuda? Mas ele não, ele quer te ajudar, ele quer que você o ajude. Fez um sinal, ou seja, ele veio, pegou a mão do Adelino, beijou ajoelhado, meu irmão, me ajuda. Eu, por Jesus, vou devolver toda a maldade que eu fiz para ti, eu vou viver em bênção para você. Me ajuda, me perdoa. Ele olhou assim, o André disse, ele pensou, não pode ser mal um espírito desse, se ajuda diante de mim, me perdoa, me pede perdão, me beija a minha mão. Ele disse, eu perdoo, meu irmão. O mentor que seria o cuidador durante 7 anos do Sigismundo, que estava do lado da luz, o perdão foi verdadeiro, que abriu uma cortina no peito dele e eclodiu a luz dele que ele estava escondendo por não perdoar. O perdão foi sincero. É que o perdão é sincero. Se o perdão continuar no mesmo jeito, não foi sincero, não. Deu para perceber? Isso, eles enxergam isso, é visível isso, não para nós às vezes, mas a sensação a gente tem, né? Quando parece que eu tirei o peso da alma, não é essa a expressão de quanto? É só analisar, a internet é para isso, para mudar o comportamento. E aí o que acontece? Quando virou o século, tem 5 minutos de tempo, tem? Jesus programou um trabalho para cá. A divina providência não improvisa, ela organiza. Em 1375, Jesus veio ao planeta para fazer uma visita que dizia que está tudo em ordem aqui. Quem já leu o livro Brasil, Coração do Mundo, para todo mundo? Está tudo em ordem, senhor, está tudo bem aqui. Quando chegou, não estava nada, está tudo jeitinho que ele deixou. Entendeu? Quanto está rápido o meu evangelho? Sabe, você tem citação para dar? Entendeu? Olha só, vamos ter que mudar tudo. Vamos transferir a memória para onde é que fica aquelas terras lá que é vista o Cruzeiro do Sul. E aí ele é levado ali, ele abençoa aquelas matas todas. E aí o que acontece? Ele pede ele para mergulhar na figura do infante Dom Henrique, para realmente promover as grandes navegações, para trazer aquela população de Portugal para cá. E isso começou aqui, chegar aqui em 1500, não é isso? 1500. Repara o detalhe. Quando Kardec nos enviou a estrela, ele não sabe como é que é o mundo, ele fala que fica tudo misturado. Gente, quando chegaram aqui os primeiros portugueses, eles já começaram a construir lá em cima, o nosso lar, as construções do selvagem que tinha lá em cima. Então já havia construções lá em cima, no período de 1700 e 1800. Que tem tão começando dele, que nós temos hoje. Já havia nosso lar. Não está vendo onde está hoje, mas já tinha bem adiantado, dependendo disso. E o nosso país agora é 130 anos só de liberdade, gente. Depois da República, não é muito tempo não. Antigos são da Europa. E aí, no dia 30 de dezembro de 1799, na Existência Superior, houve uma grande assembleia para traçar os planos novos. E o que acontece?
Depois da palavra rápida de alguns orientadores invisíveis, clarins soaram na direção do plano carnal, e do seio da noite emergiu sua custódia de esclarecidos mensageiros, reduzindo o cortejo de sombras que pareciam estranhas e fascinantes. Era um grupo de almas ainda encarnadas que remontavam a vida espiritual para a reafirmação de compromisso, ou seja, organizaram do jeito que a gente comemora a passagem do ano, eles comemoram a passagem do século. O Consolador vai descer agora, no início, 1804, nós estamos em 1899, traz aqui os responsáveis para poder reafirmar o compromisso. E foram lá, chega lá, tem o nome no livro do irmão X, Cartas e Crônicas, Kardec e Napoleão. Veio o grupo Pestalozzi, todos os heróis da França vieram ali, os que lutaram, lutaram para a liberdade da França, chegaram lá, e na frente de todos vinha o Napoleão, que já estava sendo derrotado, não é isso? Aí diz, era um grupo de almas ainda encarnadas que remontava a vida espiritual para a reafirmação do compromisso. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Recebendo o louvor de várias regiões, limitava-se a responder com acentos discretos, quer dizer, deram a cadeira para sentar, ele sentou, mas não soltou uma lágrima, todos choravam de emoção, mas ele não soltou uma lágrima, apenas a palidez no rosto. As legiões do César, que se viram a ele, estavam lá tudo para recebê-lo no plano espiritual. E aí ele diz, imediatamente, recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acento discreto, quando os clarins ressoaram no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, a bandeira de ponta levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Quer dizer, seres celestiais desceram por aquela estrada. Ao bater no céu, se transformaram em seres limbados de luz. E ele diz, a multidão mostrou, e em alçando o sol, esses astros se transformaram em seres humanos, limbados de claridade celestial. Dentre todos, um deles avultava em superioridade de beleza. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos em sinal de respeito, quer dizer, respeitar. Foi então que o grande corso se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, prostrando-se genuflexo dentro dele. Quer dizer, aí quando ele viu aquela entidade, ele reconheceu que ela, foi lá, ajoelhando aos prantos. Ele sorriu carinhosamente, levantou ele do chão, quando a voz fez soar, dizendo o seguinte para ele: quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, uma voz elétrica e doce exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo desejará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje o orientador, rende o culto da tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar a obra renascente. Antigamente, no trono absoluto, pretendesse de descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Quer dizer, ele já foi, o Napoleão já tinha sido César, aquele que foi imperador romano. Quer dizer, a encarnação que ele teve no comando desses povos. Então volta com a missão para talvez devolver o flagelo que provocou naqueles povos. É a reconciliação coletiva. Mas só que eles nem sempre perdem. É um missionário que muda de lado. Às vezes até usa a violência. Por isso que diz: quer conhecer alguém? Dê poder. E aí, o apóstolo seria Allan Kardec, sustentando Napoleão dos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo no corpo de carne no próprio leito. Isso foi escrito em 1966, no livro do irmão X, Cartas e Crônicas. Mas em 42, no Pacaembu, foi lido o momento que Jesus convoca, não na época, mas que relata o momento que Jesus convoca John Haas para reencarnar, para trazer o Consolador. Que João, na verdade, no livro Universo e Vida, lá diz que o apóstolo Tomé voltava de novo para renascer em 3 de outubro de 1804,
4, com a sagrada missão de trazer o Consolador. Esse é livro editado pela Federação Espírita Brasileira, né? O apóstolo Tomé. Pouca gente sabe disso, mas foi uma linhazinha que eles colocaram, mas está lá registrado para nós. E ele também seguiu John Haas, aquele que foi queimado numa fogueira. Ele disse: hoje vocês ganham um homem, daqui 100 anos verá um cisne no meu lugar e vocês não poderão pular. E seria o Martinho Lutero que viria. Quer dizer, é tudo uma programação que eles tinham conhecimento disso, não é isso? E nessa mensagem aqui, lembrando Allan Kardec, a parte que fala sobre ele, que Jesus preparou todos os trabalhadores que viriam para cá, e chamando o John Haas, diz: depois de dirigir-se aos numerosos missionários da ciência e da filosofia, destinado à renovação do pensamento no mundo do século XIX, o mestre aproximou-se do abnegado John Haas e falou generosamente: não serás portadora de invenções novas, não te deterás no problema de comodidade material à civilização, nem receberás a mordomia do dinheiro ou da autoridade temporal, mas depois-te nas mãos a tarefa sublime de levantar corações e consciências. Vai, meu amigo, na restauração da verdade. No entanto, não espere os louros do mundo, nem compreensão de teus contemporâneos. Meus enviados não nascem na terra para serem servidos, mas por atender às necessidades das criaturas. Não recebem palmas ou homenagens, facilidades e vantagens terrestres. Contudo, minha paz os fortalece e levanta-os cada dia. É isso mesmo. Quando o missionário seu vem, ele não vai ter que esperar. Às vezes nós por que não me ajuda, né? Não, filho, olha, você pega a cruz que não tinha necessidade, porque não podemos carregar mais alegre a cruz que nos é colocada. Às vezes, com o conhecimento, diminui o peso da cruz. Anotaram isso? Se eu sei que eu estou podendo andar, caminhar, é sinal que eu não fiquei totalmente imobilado e posso agir e realizar alguma coisa. Alguém tem alguma pergunta? Não? Podemos terminar. Então, que o Senhor nos abençoe. E vamos verificar o seguinte: a doutrina espírita, como nós estamos falando, ela é doutrina dos espíritos, do sistema que faz com que nós sejamos trazidos lá para cá. Fazendo uma relação com o Evangelho de Jesus, que diz: vou mandar o Consolador, que vai lançar luz sobre tudo que você tem ensinado. Quando Jesus, na parábola do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, Lucas, depois de 20 e poucos anos, saiu em campo procurando informações que ninguém tinha encontrado. Ele resgatou 18 parábolas, entre elas essa do filho pródigo, que conta toda a nossa história. Quando Jesus diz: o pai tinha 2 filhos, um que obedece e um que não obedece. E o mais jovem diz: pai, da minha parte da verdade que eu quero ir embora. Esse aí é o que é da 124, que é insubordinado, e sai para vir para uma cidade estranha, que está na 235, 236, e onde diz: até onde pertencerá dele, sim, já pertenceu durante a sua formação. Então está falando de nós ali. Então, Jesus, e quando ele, só até aí, Jesus conta a história de quem ele trouxe para cá. Agora, a sequência da história, nós não estamos participando ainda. Por que não? Porque ele conta o momento que o filho está dando comida para os porcos e não pode nem comer a comida dos porcos, não dá para ele. Mas aí ele cai em si e diz: os serviçais do meu pai têm melhor vida do que eu aqui passando fome, e ele lá tem fome em abundância. Aí ele diz, ia tomar a decisão disso: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E chegando diante dele, diz: pai, pequei quando saí contra ti, ainda não sou disso chamado teu filho. E ele volta. Quando ele chega lá, voltando, o pai o recebe e diz para os serviçais que estão do lado dele: olha, prepara o chinelo do meu filho, a roupa do meu filho, o anel do meu filho, a amada do meu filho, vou para dar uma grande festa para o meu filho, que voltou. Eu pensei que tinha morrido e ele ressuscitou. Nós ainda não chegamos nesse nível, nós aqui que estão aqui. Alguns já chegaram em outros planetas, nós aqui ainda não. Nós ainda estamos perambulando aqui. Enquanto nós estivermos nesse estágio de regeneração e muito feliz, até chegar muito feliz, nós ainda estamos presos aqui. Porque cada vez que nós chegamos perto da libertação, a prova vem mais forte, porque é assim que Jesus diz: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas sim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou, de que eu não perca nem daquele que me confiou, mas que eu ressuscite no último dia. Ou seja, eu dou liberdade a ele na última encarnação dele, para voltar para o Pai. Nós estamos viajando em direção do Pai, mas ainda estamos presos no planeta. E vai ficar muito tempo. E o Kardec, Jesus diz: e quando o filho que ficou do lado do pai, que é aquele que fez o bem desde o início da sua existência,
Ele chega e pergunta: que festa é essa que estão dando aí? É seu irmão? Não, é meu nosso. Teu irmão voltou, seu pai mandou matar o nome do para dar uma festa para ele. Ele se recusa a entrar na casa. E o pai vai falar para ele: filho, teu irmão voltou. Pai, indignado. Eu nunca transgredi um dos teus mandamentos. No entanto, esse teu filho voltou e você mandou matar o meu filho para dar uma festa para ele? Filho, você sempre esteve do meu lado. Tudo é meio teu. Ele nunca saiu perto do pai. Irmão, diz para nós, a ingratidão desse filho estava lá. Ou seja, a reencarnação para nós é isso. Nós vamos passar de certa maneira adiante do nosso irmão, que ele nunca passou pelo que nós estamos passando. Nós valorizamos isso e agradecemos também por isso. A gratidão é importante por isso. Agradecer quem faz, que não cobra nada, que ele diz: dai de graça o que de graça recebeste. O Senhor abençoe.